Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Estou com mais um Top Guy aqui no canal, galera. Esse é Top Guy dos bons mesmo. Renan Catanha tá presente aqui. Ele que entende muito de cinema, roteiros, e hoje eu quero ter um bate-papo com ele muito legal relacionado a isso. E o wrestling e WWE, sim, tem muita relação das duas coisas, vocês vão entender nesse vídeo. Fala aí, Renan, tudo bem? Beleza, Zezo. Salve pessoal, meu nome é Renan, sou roteirista de cinema há 8 anos. Tenho um canal aqui no YouTube com análise de filmes, séries, o canal Plano Master. Canal que eu trago curiosidades, falo sobre séries, filmes desconhecidos também. O canal tem essa proposta também. Então, o pessoal aí que curte cinema, quiser dar uma passada lá no Plano Master e se inscrever, pode dar essa força. Tem também o meu Instagram, o Renan Catanha, vocês podem encontrar fácil aí. Perfil pessoal, mas às vezes eu compartilho coisas sobre cinema lá também, dicas de filmes, séries. É uma satisfação também estar participando aqui hoje, acompanhando a WWE desde 2008, aquela geração do SBT. Acompanho o canal aqui do Zezão há um tempo. Então é um prazer estar participando aqui. Acho que vai ser da hora esse papo misturando um pouco da WWE com o cinema também, né? Pô, cara, muito obrigado. Prazer é meu de estar recebendo você aqui. Galera, ó, o canal dele tá na descrição desse vídeo, então você aí já clica lá que você nem vai sair do vídeo, já se inscreve para depois conferir o conteúdo dele. É cinema, viu? Não é aqueles filmes ruins da Marvel, não, só pra vocês aí que já foi lá emocionado. Mas, ô Renan, então, cara, falando sobre cinema e o wrestling, tem um filme muito clássico, né, de 2008, que é o filme Wrestler, né, Sim. que fez muito sucesso na época que saiu, inclusive e principalmente com gente que nem era assim fã do esporte, né, assistiram assim mais pela trama, mais pelo drama que ele traz. E você estava me contando em off uma história muito interessante relacionada, inclusive, ao Oscar aí, o ator principal ali do filme. Você pode contar essa história aí pra gente? Porque eu mesmo não conhecia ou não lembrava, já tinha só visto ali uns lampejos sem entender direito. Então eu queria que você explicasse aí pra gente, que eu acho que é uma curiosidade bem legal. Sim. Cara, essa história também eu conheci há pouco tempo. Eu não sabia. Foi um caso que começou em 2008, com o lançamento do filme, The Wrestling, que aqui no Brasil traduziram para o Lutador, que é um filme dirigido pelo Aronofsky, que é um diretor que às vezes tem uma pegada assim bem crua, realista para os filmes dele. Inclusive ele lançou recentemente Na Baleia, não sei se você chegou a ver, que é um filme aí que está com uma repercussão grande também. E Ah, ele é o era um dos... diretor da Baleia, então. É, Legal, cara. assim, era um dos poucos filmes da época, O Lutador, que abordava essa temática do pro wrestling com profundidade mesmo. E a história acompanha o Randy Robson, que era conhecido como Carneiro, Carneiro Robson. Ele é um lutador indie, fez muito sucesso no passado, mas que agora já está velho, com muitos problemas de saúde, está falido, brigado com a filha dele. E aí ele decide voltar a lutar para ter um novo sentido para a vida dele. Mas aí, durante a trajetória, ele volta a ter problemas de saúde, e isso acaba meio que virando um dilema para ele. Eu não vou falar muito para não dar spoilers, mas assim, é um filmaço, é um filme bem dramático, tem umas cenas de impacto, inclusive com aquelas estipulações mesmo de luta bem hardcore mesmo, com taxinhas no ringue, vidro, arame, tipo, de tudo mesmo, bem atitude era mesmo da WWE. E o personagem principal é interpretado pelo Mick Rourke, que realmente assim se entregou muito para esse papel, né? Tem cenas que ele se machuca de verdade, se corta de verdade, leva injeção de verdade ali em algumas cenas que ele está se drogando. E assim tem uma atuação bem foda mesmo nesse filme, não só por conta dele se machucar, mas assim realmente ele faz um personagem bem carismático que o público consegue se identificar mesmo, sentir a dor dele ali na pele. E por conta dessa atuação, ele virou favorito pro Oscar de 2009, né, um ano depois do lançamento do filme. E assim, antes ele estava ganhando praticamente todos os prêmios assim, que ele tinha direito. Ganhou o Globo de Ouro, que não tem tanta credibilidade hoje em dia, mas é um prêmio relevante ainda. E estava com tudo para ganhar o Oscar. E até que entrou a WWE nessa história. E assim, é engraçado porque o Vince McMahon ele não tinha curtido muito o filme na época que foi lançado. Né? Ele, por algum motivo, não gostou muito da abordagem que foi feita sobre o Pro Wrestling no filme.
Inclusive o Arthur participa, faz uma participação pequena no filme. Mas, assim, como o filme estava em alta, estava fazendo sucesso e era um dos poucos filmes que abordavam esse tema, né, na época, a WWE decidiu promover o filme, né, fazer aquelas inserções comerciais que aparecem durante o show. E não só isso, eles acabaram mesmo convidando o Mickey Rourke para assinar contrato com a WWE para aparecer na WrestleMania daquele ano, de 2009. E ele ia ter, né, nessa WrestleMania, uma rivalidade com o Chris Jericho. E o problema é que, assim, quando foi feito esse anúncio, o próprio Mickey anunciou, né, tava todo empolgado que ia aparecer na WrestleMania, mas isso acabou tendo um efeito inverso, né? Porque tipo, o mundo do cinema caiu matando em cima dele por causa disso. E por quê? Porque a WWE, né, apesar de toda a popularidade que ela tem nos Estados Unidos, ela ainda é vista muito assim com um certo preconceito, né, por muita gente. Ela não é levada tão a sério assim por todo mundo. Então, tipo assim, a indústria do cinema, tipo, não curtiu o Mickey Rourke ter essa relação com a empresa. Eles achavam que isso ia manchar, né, a reputação dele. E, assim, o pior é que a academia de cinema do Oscar, né, os votantes do Oscar, eles concordavam com isso, né? E, tipo, eles estavam bem preocupados, porque na cabeça deles, se o Mickey Rourke ganha o Oscar, e, tipo, vai ter esse contrato com a WWE depois, eles achavam que tipo, isso podia meio que manchar a reputação do Oscar. Sei lá, tipo, vai que a WWE fecha com o cara uma luta, tipo, com estipulação valendo Oscar, uma parada assim. Então, tipo É assim, a cara do Vince, né? tipo, eles achavam que tinha o risco meio que de transformar a vitória dele no Oscar em um circo por causa desse contrato com a WWE. Então, assim, vendo toda essa repercussão negativa, o Mickey, ele correu para falar que não ia mais lutar na WrestleMania, que ia fazer só uma aparição. Ele não rompeu, né, o contrato. Tipo, tinha assinado, tinha que participar, mas a luta já não ia rolar mais e queria só fazer uma aparição, nada demais, e que estava focado na carreira dele no cinema ainda. E realmente, tipo, a luta dele com o Jericho já estava encaminhada, eles já estavam ali mesmo, já naquela feud ali, rivalizando. Mas aí chegou o dia da WrestleMania, né? O Mickey só participou de uma promo rápida mesmo, né? Que o Jericho foi ali do lado do ringue, provocou ele, que estava ali assistindo. E aí depois ele subiu no ringue, deu um golpe lá no Jericho e, tipo, acabou. Aí depois até apareceu o Ric Flair lá depois para celebrar com ele, para comemorar com ele. E foi isso. E aí chegou o dia do Oscar depois, né? E ele era o grande favorito, porque o Oscar ele leva muito em conta também assim as premiações que os atores estão ganhando antes, né? Tem sindicatos e o Mickey Rourke ele estava bem cotado assim realmente. E chegou o dia do Oscar ele acabou perdendo o Champagne, nem tinha expectativa de ganhar o Oscar naquele ano, tinha feito um trabalho bem mais ou menos lá. E o Mickey Rourke que era o favorito acabou perdendo e tem muita gente que realmente acredita que ele perdeu o Oscar por conta dessa relação mesmo que teve com a WWE. Ele poderia talvez ali ter até transformado realmente a carreira dele, ter dado um salto maior, porque, poxa, o cara ganhou o Oscar, já tem aquele status diferente, né? E aí ele era o favorito, ele era bem cotado e acabou perdendo, e muita gente aposta que realmente foi por conta disso, por conta dessa relação aí que ele teve com a WWE, esse contrato que ele teve com a WWE. Pois é, eu vi até que parte dos votantes ligava pra ele e falava, ó, cara, eu ia até votar em você, mas porque você vai fazer essa luta aí, pra mim você tá se vendendo, né? Quer ganhar milhões pra fazer isso aí, então você não tá pensando na seriedade da sua carreira, questão de credibilidade. É aquilo, né? Pra ganhar o Oscar, não basta só uma boa atuação, você tem que agradar o perfil da academia, né? Hoje em dia, Sim, mais do que antigamente, inclusive, né? Se for parar pra sim. analisar. Você que é da área, você deve saber até melhor, porque eu, assim, eu gostava de assistir Oscar antigamente, hoje em dia já nem me interessa tanto. E também algumas escolhas eu acho muito, assim, controversas, sabe? Às vezes parece que força algumas vitórias de melhor filme, melhor ator ali, como se não fosse pela qualidade, mas pela mensagem que eles querem passar por trás de uma vitória de determinada pessoa, determinado filme, assim. Sim, muita gente fala isso, né? Que o Oscar não é, às vezes não é só qualidade, é qualidade e campanha. Rola muito hobby assim por trás.
Tem muito dessa parada também. Inclusive, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que foi o último filme aí que ganhou o Oscar também, não agradou todo mundo, né? E muita gente fala que é justamente por isso, questão de campanha. Nem sempre é qualidade, né? Se fosse Não, e qualidade, ganhou quase todos os prêmios ali também. Tipo assim, foi nível. Eles até tava comparando com outro filme lá que ganhou premiações do mesmo nível. Falando, cara, não é do mesmo nível que esse filme. Eu não lembro se foi Senhor dos Anéis ou algum outro. Falar, não, cara, não é possível que tá ganhando tanta premiação assim, igual outro ganhou tanta premiação assim também, sabe? Sendo que são assim, trabalhos bem. Titanic foi o filme também que É, eu fez acho a que foi esse que eles nota. falaram. Pô, não é E, possível, não tá no nível de Titanic pra ter tanta premiação assim também. Ah, claro, se a sim, concorrência estivesse muito ruim, mas também não era o caso, né? sim. Esse ano também o Oscar foi bem fraco, assim, em questão de concorrência. Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo acabou se saindo muito também por conta disso, né? Mas rola muito mesmo, assim, de hobby também, de campanha. Nem sempre a qualidade no Oscar é o que vem primeiro, não. Pois é. No wrestling em si tem as premiações também que rola. Às vezes determinada revista você sabe que vai puxar a sardinha pra WWE, outra você sabe que vai ser contra, sabe? Então vamos escolher o melhor nome que tem que não seja a opção da companhia da empresa de Stanford. Então tem algumas coisas assim também. Agora, você tava falando aí sobre a participação dele na WrestleMania, né? O Chris Jericho naquela WrestleMania 25, ele luta lá com três lendas, né? O Roddy Piper, o Rick Steamboat e também o... Teve mais um que eu esqueci agora. E aí ele depois apanha no final lá do Mickey, né? E fica por isso, né? WrestleMania 25. É um negócio comum, né? Ter celebridades assim participando. Você já teve o Trump 2 anos antes participando e depois foi até presidente dos Estados Unidos, diga-se de passagem, Sim. né? Mais recentemente o pessoal vai lembrar do Bad Bunny que até realmente lutou mesmo ali, um músico, né, fazendo isso. Um ano antes teve o Floyd Mayweather lutando, que aí no caso é realmente um lutador só que de um outro esporte, né? Ele é boxeador. É, e eu acho bem curioso a gente levantar essas estatísticas de celebridades participando para vocês verem que não é algo mais atual ali. Hoje a gente tem o Logan Paul que realmente está virando um wrestler, né, participando dessa última WrestleMania igual vocês assistiram, né? E então assim, é, você aí que trabalha com roteiros, trabalha aí com é, scripts, desenvolvimento de filme, série, curta-metragem, longa-metragem, independente. Você acha que se esses caras do mundo, vamos pegar no mundo da atuação mesmo, esses atores, é, decidem entrar para a WWE um dia, alguns deles. Eu não acho que nem todos, claro, iriam querer isso, mas alguns ali, até por já ter um perfil de luta, vamos pegar aí. Claro que hoje em dia pelo Ed não daria, mas um Stallone da vida, um Schwarzenegger. O Schwarzenegger até participou, até Hall da Fama ele já entrou na verdade, né? Pra quem não sabe. É, você pega ali Jack Chan, você pega o Keanu Reeves, esses nomes assim que são mais da ação, mais da luta, né? Se eles já tendo essa experiência em atuação fossem para a WWE e passassem por um treinamento mais ou menos igual ao do Logan Paul que a gente está vendo, de realmente ali se condicionar e parece que tipo foi feito para o esporte de uma forma incrível. Você acha que eles conseguiriam se dar muito, muito bem? Ou você acha que vendo, você que assiste muito filme, você que assiste WWE, você acha que a atuação de um filme, de uma série é muito diferente que a atuação do wrestling e eles iam sofrer muito ali? Ou você acha que eles iam ter uma vantagem? O que você pensa a respeito? Porque tem muito wrestler, eu pergunto isso porque tem muito wrestler que ele se prepara muito dentro do ringue, mas a atuação dele é pobre. Sim. Que é o que eu vi falando, cara, a gente não cria Star Power na WWE porque o cara se preocupa tanto com a técnica dentro do ringue e esquece da interpretação. E aí, às vezes, a gente se interessa muito mais por alguém que nem é tão bom assim, mas faz uma história muito bem feita, uma atuação muito bem feita, do que muitos caras realmente com talento. E aí eu pergunto, caras que vêm da atuação iriam se destacar, igual caras da comunicação se destacam, o Miss, por exemplo, que veio da comunicação, o Pat McAfee, prova muito melhor que muita gente, fala aí. Sim. Não, tipo assim, é até bizarro essa história que rolou com o Mickey Rourke, porque
de ter esse preconceito com a WWE, porque a WWE meio que virou também um celeiro que exporta atores para Hollywood, né? Primeiro teve o caso do The Rock, agora com Batista, John Cena, já teve Kane, Randy Orton, deve ter logo o Roman Reigns também. Uhum. Porque assim, eu sempre falo isso, para você se destacar na WWE, você não tem que ser só um bom atleta, um bom lutador, né? Você tem que ser um artista completo, né? Além de saber lutar muito, você tem que ter carisma, você tem que saber falar, você tem que cativar o público, você tem que provocar, dependendo do seu papel, tem que saber fazer promo. Por isso que são chamados mesmo de superstars, né? Porque eles são Sim. um artista completo. E às vezes o carisma é até mais importante do que o lado atleta, né? Tem muitos casos de lutadores, inclusive na história da WWE, que ganharam muito mais destaque pelo carisma do que pelo talento dentro do ringue, né? Eu acho que talvez até os casos mais marcantes, o Goldberg, também muita gente critica também a questão dele dentro do ringue, Hulk até Hogan, né, cara? Que o Stone depois foi Cold. pra Hollywood também. Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que, tipo, se você levar em consideração isso, né, que tem próprios lutadores dentro da WWE mesmo que durante anos se destacaram muito mais pelo carisma deles, pela atuação, do que pela qualidade dentro do ringue, eu acredito que não teria problema nenhum, assim, da WWE fazer pô, contratação bombástica, assim, tipo, de um cara que vem do cinema para querer lutar. Ia ser um desafio para ele também. Pô, ia ser Mas muito eu legal, acho cara. que funciona. Que Funciona muito, assim. Que leva mais em consideração carisma mesmo do que qualidade dentro do ringue. ia ser muito legal. Eu lembrei do Schwarzenegger, tava lembrando do Chuck Norris uma vez. O Chuck Norris ajudou o Undertaker numa luta. Décadas atrás. Falei, caraca, Undertaker e Chuck Norris juntos é um negócio muito surreal. Mas você até citou alguns nomes de caras que a WWE levou para Hollywood. O próprio vice-presidente da WWE, o Nick Khan, ele falou ano passado numa entrevista que é até um dos objetivos da WWE hoje, né? Formar caras para crescerem o suficiente e depois irem para Hollywood. Eu até critiquei na época, eu falei, você não tá criando estrela para sua empresa, você tá criando estrela para ir embora. Não faz sentido isso. Mas para você ver que realmente a WWE tem em mente que parte desses caras que atuam bem, né, e crescem popularmente, eles realmente cedo ou tarde acabam indo para lá, né? E aí eu queria te perguntar, qual desses aí você realmente mais gostou assim como ator saindo da WWE? Você teve o Batista, The Rock, John Cena, né, dentre outros lá atrás, o próprio Hulk Hogan que eu citei. Qual você acha aí que realmente se adaptou a Hollywood muito, muito bem? Que o mais popular é o The Rock, óbvio, Sim. mas para você é o que melhor atuou também? Cara, o The Rock entra muito a questão do carisma, né? O The Rock é carisma puro, assim. Inclusive, se eu não estiver errado, ele é um dos atores mais bem pagos de Sim. Hollywood hoje. Né? Então, muito disso é em cima do carisma dele. Tanto até que saiu até rumores que ele podia até se candidatar a presidente dos Estados Unidos aí, muito Lembro por disso. conta desse carisma que ele tem. Agora, assim, questão de atuação, cara, eu cheguei a ver o John Cena recentemente nessa série que ele tá fazendo para Peacemaker? HBO. É, Cara, eu e, amei Peacemaker. tipo assim, muita gente tá elogiando, né, a atuação dele. Eu vou ser sincero, eu acho que eu esperava um pouco mais É. a atuação do Cena, assim, porque eu acho que, poxa, o Cena se fez muito em cima do carisma também. De ser, tipo, o cara que é o mocinho clássico. Apesar que na série ele tem um pouco também mais esse lado meio anti-herói, mais pra comédia também. Mas eu acho assim que eu esperava um pouco mais, talvez. Eu não sei se o Roman Reigns, por exemplo, pode ter meio que essa comparação aí de ser também o cara que tem perfil clássico daqueles filmes de ação também, que talvez ele pode seguir esse caminho também. Eu não sei se na questão da atuação ele pode ficar aí nesse patamar do John Cena. O Você vê que Kane, todas as vezes que eu vou assistir uma análise sobre algum filme que o John Cena participou, em qualquer canal os caras falam: Nossa, esse John Cena é muito mau ator. Eu falo: Nossa, coitado do John Cena, né? Eu pois é. só ouvi elogios realmente no Esquadrão Suicida e no Peacemaker, porque eles falaram que por causa desse personagem do Peacemaker, eles sentem que o John Cena combinou, o jeito bobão ali dele. Sim, é. E assim, tem o Kane, que ele fez um filme de terror, que eu acho que não teve tanta repercussão, é um filme Teve mais até uma indie. storyline que eles fizeram na WWE para promover, se é o que eu tô pensando. Que E teve dois aí, Kanes, né? eu acho assim, cara, que pro perfil do Kane, esse tipo de filme de terror, assim, eu acho que combina.
ele tem, assim, tipo, uma aparência, um físico dele, assim, que eu acho que combina muito pra esse tipo de filme, que não depende tanto de atuação. É O isso que eu ia cara falar, tá. né? Tipo assim, filme de terror é só o cara aparecer lá, tipo, já era, não tem É, muito o que atuar. então acho assim que a aparência dele contribuiu muito pro filme para não É, exigir tanto de atuação. E o Randy Orton, ele fez um filme de ação, cara, eu esqueci o nome, mas eu acho que é um filme independente também, que não teve tanta repercussão. O Demis também, se eu não me engano, ele chegou a fazer um filme de ação fiz também. vários. E, e assim, é mais no básico também, né? Mais no automático. Então, mas eu acho que o cara que mais me surpreendeu foi o Batista, né? Eu acho que ele chegou a fazer um filme do Shyamalan, recentemente, e que ele tem, assim, uma atuação que eu achei bem legal no filme, assim. Ele faz um cara, assim, cara fortão, mas é meio desconstruidão, sabe? Tipo, Sim. do cara, assim, que... Eu não sei se você chegou a Ele ver esse participou filme. daquele filme ruim também lá do Zack Snyder, né? De zumbi. Acho que é o Armageddon lá. Alguma coisa assim. É, mas eu acho que ele teve uma evolução, cara. Eu acho que pelo menos nesse último filme aí do. Eu esqueci também o filme, é um filme de suspense. Que eu achei que ele foi bem. Ele tá sendo aí Eu bem, gostei bem também. avaliado também. E eu Eu já acho tinha assim que. gostado dele no 007 contra o Spectre, que ele faz lá um dos vilões, né? Um dos chefões. Gostei dele lá como agente, assim. Falei, opa, viu algo bom. Mas o grande sucesso dele foi no Guardiões da Galáxia, né? Como Drax ali, o pessoal gostou demais da forma que ele é engraçado e durão naquele personagem ali, né? Vai ter o terceiro agora que vai ser a despedida dele no papel. E aí vai ser até interessante porque muito ator fica marcado num papel específico, né? E depois que ele sai do papel, né? Agora vai encerrar o ciclo dele com esse personagem. O pessoal demora pra se acostumar a ele em outros filmes, né? Tipo, vai sempre lembrar, não, aquele ali é o Drax. Não lembra nem o nome do ator, só lembra que é o Drax. Eu quero ver como que ele vai conseguir depois passar, superar isso e ver se ele consegue fazer um papel até acima. Eu vi até alguns sugerindo, tipo, vai ter um filme do God of War, né? E falaram, cara, por que não coloca o Dave Batista como Kratos, né? Foi até uma das opções que o pessoal tava discutindo. Sim. E assim, eu acho que tem muito essa questão também da desconstrução, né? De pode ser aquele cara fortão, pra Uhum. ficar também só em papel de filme de super-herói, tem que sair um pouco disso. E eu acho que. O Drax, por exemplo, ele nem é esse estereótipo do fortão. Ele é, tipo, completo. Ele é um cara que teria tudo pra ser o fortão ali, amedrontador, mas ele é super bobo, assim, super engraçado. Você ri demais com o Drax. É. Mas eu acho assim que, pô, ele tá numa transição legal. Eu acho que pelo menos nesse filme aí que ele fez, Batem a Porta, o nome do filme, lembrei. Que é o filme do É desse Shyamalan, ano ou ano passado? foi lançado agora e eu acho que ele já tá numa transição legal. Eu acho que pelo menos esse papel aí que não tem nada a ver de super-herói, eu acho que Legal. ele já começou assim, deu um passo que tá sendo bem elogiado. Então eu acho que dessa leva aí da WWE, eu acho que por enquanto o Batista está sendo o cara assim que em questão de atuação, pelo menos, eu acho que é o que saiu melhor. Você chegou a ver a participação da. Foi a Sasha, né? Em um dos trabalhos lá de Star Wars, acho que era Mandalorian, ela apareceu. Chegou a ver? Não, não vi. Não viu, né? Teve o Cody Rhodes, que apareceu na série do Arrow algumas vezes, também não curti. Na verdade, eu não gostava de nada na série Arrow. O Ed apareceu em Vikings também, na série Vikings, não sei se chegou a ver também. Não, Eu cheguei também, a ver. Vikings eu também não assisti, dizem que foi bem. O Ed, ele é um cara, e a gente pode até entrar nisso, sobre storylines profundas da WWE. Hoje ele é um dos caras que pra mim mais trabalha bem as atuações ali dentro das histórias que ele tá inserido. Por mais assim, que às vezes eu acho que eles errem no rival que ele vai ter, ele, dos últimos anos pra cá, em alguns segmentos que deram pra ele fazer um papel dark, ele coloca uma expressão de medo naquilo que ele vai fazer que eu falo, caraca, não conhecia esse Ed, né? A não ser lá atrás, na época do Brood, né? O que você pode Sim. falar a respeito aí dos... Falando agora dentro da WWE, os caras que você mais gosta das histórias que constrói, assim. O Ed, talvez, um Bray Wyatt, alguns gostam, outros já nem tanto. O que você acha? Cara, um dia eu tava até vendo toda essa storyline envolvendo o Bray Wyatt, e eu falei, cara, como que ainda não fizeram um filme, tipo, em cima dessa storyline do Bray Wyatt? Foi uma coisa assim que eu acho que a WWE podia explorar muito também, assim, porque, poxa, ele tem todo o perfil, assim, desse tipo de filme de terror que se passa no pântano, que tem essa pegada, assim, de terror, então eu curto, assim.
as storylines da família White, né? Quando White tinha agora. Family. E O eu acho atual assim. você curte? Oi? O atual Bray, você curte? Cara, tem aquela parada da casa divertida que eu não sei se eu curto tanto, né? Não sei se ele já voltou agora também. Mas, assim, tem essa coisa do demônio também, assim, que eu acho que tá um pouco largado, assim. Tá um pouco perdido. Eu acho que investiram muito, assim, no mistério, que aí já entrou outro lutador também na história. Então eu preferia mais a clássica, a primeira versão que ele Também. teve da família White, eu acho que funcionava mais, mas eu curtia muito, eu acho que desses caras, assim, eu gosto muito dessas histórias mais dark que a Chegou, você falava WWE. da. Você chegou a acompanhar ali, claro, não ao vivo, mas chegou a ver a história do Ministério das Trevas, né? Sim, sim. E eu acho, assim, até que falta mais histórias, né, tipo, elaboradas nesse sentido. Até começa a última do Bloodline, com o Sami Zayn, com os The Uhum. Usos também, com o Roman Reigns, cara. Aquela cena que eles fizeram no final, de tipo, né, com os Deus ali, confrontando o Zen no final, com o Roman Reigns e tal, cara, aquele foi cinema total, né? Inclusive eu vi o vídeo que você fez, aquilo é cinema total, cara. Eu acho que falta mais storylines assim, que tipo, tudo vai se encaixando, que tudo vai sendo costurado aos poucos, uma coisa que foi construída lá no começo, que tipo, vai fazer sentido no final, assim, de ter mesmo essa construção assim de personagem, de história, o próprio Ministério das Trevas, que eu achei aquele desfecho genial, cara. Para quem acompanhou aquela história do Ministério das Trevas, eu acho que talvez foi um pouco improvisado ali aquela questão do Vince aparecer no final, assim. Tem Eu gente que acho odeia que essa ideia. e assim, eu acho que não foi pensado desde o começo. Eu acho que podem ter encaixado ali já na metade, talvez pro final, para Eu ele acho que muita aparecer. coisa ali eles não sabiam o que fazer. Tanto que se você for ver bem o final da Stable, ela é meio esquisito, né? Deu pra ver que eles estavam numa situação de já não sabia mais como acabar, sabe? Tipo, putz, a Sim. gente criou tanta coisa, a gente não sabe como terminar isso. Então, vai assim. E assim, mas eu achei genial, mesmo se for improvisado ou não, eu achei genial porque assim, no final ele tira sarro ali dos fãs, mas dentro de todo o contexto, de toda a expectativa que foi criada, eu acho que faz todo sentido. Porque, pô, ele é o cara que manda, ele é o cara que, poxa, eu posso enganar vocês aqui. Então, assim, na storyline foi criada essa coisa de debochar no final, olha aqui, eu enganei vocês, mas dentro de toda a história, dentro de todo o contexto, eu achei que fez todo sentido aquilo ali, improvisado ou não, eu achei genial aquele desfecho ali. E eu acho que falta mais isso, porque a WWE ela funciona também assim, mais ou menos como novela. Porque novela ela é uma obra aberta, Sim. né? Que a história ela vai sendo mudada de acordo com o gosto do público. Isso funciona principalmente para a questão que a gente estava falando Eu não sabia disso, viu? Eu achava que novela eles gravava tudo e depois ia jogando. Não, assim, tem algumas, ultimamente a Globo tá fazendo muito assim, de novela que já vai pro ar toda gravada, mas geralmente, poxa, 200, 300 capítulos, eles fazem uma leva assim, uma semana, 2 semanas de frente, e o resto eles vão gravando Agora conforme faz tá sentido indo porque pro tem ar. tanta fanservice em novela. Então, rola muito disso aí, eles vão mudando de acordo com, não gostei desse personagem, então, limpa, já era. Então, assim, eles vão adaptando muito conforme o gosto do público, né? Então, a WWE funciona muito assim, em questão de personagens, em questão de storylines também, eles vão medindo a temperatura do público, o que, que o público tá curtindo mais, o que, que não tá gostando, e eles vão É, ajustando essa conforme própria isso história também. do Zen com a Bloodline é uma dessas, né? O Zen não era pra ter ficado tanto tempo na Bloodline. Foi meio que Sim, um acidente que funcionou muito bem, né? Eles tiveram que transformar nisso que a gente tá vendo aí hoje, de o Zen ser aclamado como tá e foi tudo bem desenhado. Tanto que a WWE até soltou no YouTube ali um compilado da história da Bloodline, né? Porque foi tão bem escrito, tão bem construído que dá quase um filme mesmo ali, quando você vai assistir o compilado ali dos trechos, né? É só uma sim. pena que ficou muito concentrado em Bloodline e as demais histórias às vezes até ficaram meio esquecidas, né? E storyline a longo prazo foi essa nos últimos anos que a gente teve. Não dá nem pra dizer que por exemplo, o Edge contra o Judgment Day é uma storyline a longo prazo bem feita. Só é a longo prazo, porque bem feita não é. Teve muitos eu acho, muito desperdício. A entrada do Dominique deixa meio desconexo a ideia do jogo Day, a Uhum. traição em cima do Edge, o Balor virar o líder, sendo que o Edge que estava carregando o grupo.
sabe, ficou um negócio meio sem sentido ali, né? Hum. Que tem essa diferença. Às vezes a storyline é longa e às vezes a storyline é boa e longa, né? Boa parte das storylines que são longas ultimamente não são necessariamente boas, só ficam enrolando, né? Sim. E Agora, assim, eu acho até que poderiam ter explorado mais a questão do Sami Zayn junto dessa rivalidade dele com o Roman Reigns, né? Muita gente, inclusive, queria que fosse o evento principal da sim, WrestleMania, né? Tipo assim, a questão do Cody Rhodes ficou meio que, tipo, uma coisa ali meio de última hora também, porque a gente tem que colocar, mas eu acho que, poxa, pelo que estava sendo construído, era para ser Sami Zayn sim. contra o Roman Reigns na Eles WrestleMania. poderiam ter optado pela história em vez de optar pelo o cara do momento, né? Sim, Mas é aquilo, eles precisam também vender ingressos. Não sei se eles não confiavam tanto que o Zen poderia fazer isso. Mas é, te perguntando aí, outras storylines aí que você lembra recentes que te marcaram na WWE assim, que você fala, não, isso aqui foi muito bem feito. O pessoal geralmente vai sempre lembrar daquela rivalidade com o Orton e do Bray, né? Que apesar do desfecho ter sido meio estranho, o Orton rivalizando, depois vendo que nem ia ganhar, se une a Stable e depois lá dentro ele destrói a Stable por dentro, trai o Bray Wyatt, faz o Bray Wyatt descartar o Luke Harper. Aquilo ali foi demais. Ele invadindo a casa do Bray, foi um negócio muito louco. sim. E assim, eu acho que até uma storyline mais recente também que eu tava curtindo muito acompanhar, que ainda tá rolando, é a do Dominic, com o Rey Mysterio. Uhum. Tem muita gente também elogiando muito. Geralmente rola muito essa coisa também, né? De rivalidade de pai e filho, né? Teve muito disso do Ric Flair com a Charlotte, né? Teve uma passagem assim também. Mas eu tô curtindo mais essa do Rey Mysterio mesmo com o Dominic. Teve essa coisa assim, né? Tipo, que ficou meio largado no começo ali, que eu acho que eles não sabiam também muito encaixar. É o que eu falo pra você, né? Vai muito assim no momento, ser meio que uma obra aberta e, tipo, a equipe criativa ali da WWE ela vai meio que encaixando conforme o público vai curtindo, não vai curtindo tanto. Mas uma storyline assim que eu tô achando que eu tô curtindo assim bem elaborada é essa mesmo atual aí do Rey Mysterio com o Dominic, né? Vamos ver se o desfecho vai ser legal, né? Se pelo menos o desfecho vai começar, vai compensar um pouco esse começo ruim aí da storyline. Mas é uma que eu tô curtindo agora. Pô, legal, legal. Tanto que aquele soco que o Rey Mysterio dá no Dominique, ele pega milhões de visualizações bem rápido, mostrando que a galera em si também tá bem Sim, interessada nessa história aí, é pela forma como os caras trabalhou, né? E é bem simples, é tipo pai contra filho, faz aí. sim, E eles conseguem fazer, né? Então assim, quando sai um pouco da preguiça. Um que eu acho que foi um desperdício, que poderia render muito boas histórias para os personagens que tinha, era o Seth Rollins da época Messiah, que ele tava recrutando alguns membros para aquela seita em torno dele, né? Então você teve o AOP junto com ele, você teve o Murphy, você teve o Austin Theory em certo momento, né? Era uma oportunidade que eles jogaram fora de criar algo mais sério. Às vezes o próprio Dominique tinha chance ali de largar o Rey Mysterio naquele período para se unir a esse grupo, né? Que o Rollins poderia estar formando ali. Mas acabou depois, durante um tempo, ficando meio genérico, meio superficial. Você já não sabia mais o que o Seth Rollins queria, qual era o objetivo, do que se tratava. Né? E aí, como tudo ultimamente fica superficial, aí perde meio a graça e de repente flopa, né? Mas sim. também era uma oportunidade boa ali. Eu acho que esses personagens assim, de grupos, né? Grupos bem darks, assim, parece ser personagens que vão entregar algo, né? Eu acho que você vai lembrar do Aleister Black, quando ele quase começou um personagem assim, e aí foi demitido depois também. Sim. É aquilo que eu falo mesmo, né, da questão. Eu acho que essa coisa do Messiah, do Rollins aí, eu acho que rolou muito a questão da rejeição mesmo. Eu acho que talvez o público não curtiu tanto, por isso que a história não. Até rendeu um pouco. Eu acho que teve ali A um pandemia tempo, rendeu, é. mas aí, talvez por não ir adiante, por talvez a WWE não querer criar tantas histórias em cima disso, eu acho que pode ter rolado um pouco do flop também, um pouco acabar perdendo o interesse também, porque eu acho que talvez essa storyline ia ser, talvez a ideia original da WWE era levar ela para o topo, levar talvez ali para a card principal, mas eu acho que talvez o público foi perdendo o interesse aos poucos, e eu acho que isso fez com que fosse meio que limado um pouco a história e acabasse um pouco perdendo um pouco o interesse nisso também. É. O grupo tinha muito mais objetivo do que o Judgment Day, por exemplo, o grupo Sim, deles.
Outro grupo que eu lembro é do Nexus. O Nexus vinha com uma ideia legal lá atrás, né? Porque eles vinham quase que como que um sindicato ali reclamando de terem sido maltratados no NXT. Só um deles ganhar um contrato, o resto passa por humilhação. Então, exigindo direitos, né, contra a WWE, né? E pô, parece ser uma ideia legal. Vários caras random ali, aleatórios, meio jobbers, revoltados pelo tratamento que essa corporação está fazendo com eles e se revolta ali com a companhia, né? Mas depois também acabaram meio que deixando de lado a parte ideológica do grupo e só focam no fato dos caras são rios, são malvados e tem que enfrentar o John Cena. É tipo isso. Mas que Sim, também era um grupo que tinha um objetivo legal até. sim. Assim, você tem que criar, tanto para personagem como para stable também, você tem que ter objetivo. Você não pode criar Não também. pode ser mal só por ser mal. Porque senão aí fica unidimensional, né? Você tem que ter ali um objetivo, você tem que ter motivação por trás daquilo, né? Tipo, os grupos eles acabam meio que tendo força, ganhando força, porque, poxa, às vezes é você meio que subestimar a inteligência do público também, né? De você chegar e colocar, não, são malvados porque são malvados, são bonzinhos porque são bonzinhos, não. Tem que ter um objetivo claro ali para ter uma identificação. Isso não é colocado à toa, né? Você tem todo um contexto por trás para O criar isso, Rollins, né? por Isso, exemplo, quando ele trai o Shield, né? Você entende sim, que ele fez aquilo para tentar elevar a carreira dele. Tanto que foi o que aconteceu depois, né? Ganhando o Money in the Bank, ganhando o título. Você sim, entende, o que entrou. significa que você simpatiza, mas você sabe que não, ele tá fazendo isso por orgulho, por ego, por ambição, né? Ele tá fazendo por isso, ele não tá traindo só porque, sei lá, ai, aplaudiam mais ele do que eu, então fiquei com inveja. Tipo, não é por isso, né? Sim. E até entrou depois a autoridade também, né? Logo depois ali também. Que eu acho que esse plot também, que essa storyline da autoridade também, por um tempo eu achei legal. Depois ficou meio chato, ficou meio arrastado também. Mas foi outra storyline também que eu achei que podia dar mais pano pra manga também, né? Dessas mais recentes aí da WWE. E cara, a gente tava até conversando também em off, você falou pra mim que você chegou a fazer umas pesquisas aí sobre o Pro Wrestling Nacional, né, que a gente conhecia muito como Telecat, mais ou menos na época dos anos 80, né? Você pode explicar aí o que você andou achando? Então, eu cheguei a fazer um projeto de série, o Ringue de Prata, que é uma série sobre um cara que ele constrói uma empresa de telecat dos anos 80, que o telecat aqui no Brasil, ele teve o auge dele entre os anos 60 e os anos 80, né, que foi realmente o auge mesmo, que chegou a fazer muito sucesso na Record, os Gigantes do Ringue, que era um fenômeno de audiência, e você tinha muitas lutas naquela época, assim, que realmente chegavam até a bater a Globo na audiência, né, que era quase, naquela época era quase, até hoje, né, muito difícil Uhum. você bater a Globo na audiência, mas naquela época, assim, para você ver a popularidade que se criou, né, o Telecat aqui no Brasil, e é até engraçado a gente comparar essa popularidade que tinha naquela época com a falta de popularidade que tem hoje, né? E você teve lutas ali memoráveis, né? Michel Serdan contra Aquiles na jaula de aço, que foi uma luta assim que foi nessa aí que você teve a quebra recorde de audiência na Record com os Gigantes do Ringue. Então a série, inclusive, ela tem até a proposta realmente de também explorar muito essa questão dos bastidores do telecast, como que era promovido o telecast naquela época, e fazer uma comparação com o que a gente tem hoje com essa falta de popularidade. Né? E assim, por exemplo, naquela época, você tinha muito assim, as empresas de telecast, como a própria Gigante do Ring, eles faziam meio que uma excursão, umas caravanas, principalmente pelo interior de São Paulo. E aí como é que funcionava, por exemplo, a questão deles promoverem as lutas quando eles chegavam na cidade? Eles chegavam e, por exemplo, pegavam dois lutadores, mandavam para um bar mais movimentado da cidade. Aí chegava lá, ficava um lutador, e depois de um tempo chegava um outro, e aí tipo, eles começavam a discutir, começavam lá o quebra-pau, batendo no outro tal, aí alguém chegava, separava, aí um falava, a gente daqui a pouco, mais tarde à noite, lá no ginásio da cidade, a gente vai resolver isso, a gente vai concluir isso aqui que a gente começou tal. Aí muita gente, pô, espalhava pela cidade, ó, os caras vão se pegar lá no ginásio da cidade, então vamos acompanhar. E assim, isso por um tempo foi uma coisa legal, porque realmente promovia, ajudava a promover, principalmente nos shows mais regionais que eles faziam pelo interior, isso ajudava muito a promover
o telecast, ajudava a promover essas empresas aí, que tanto é que foi muito por conta disso que depois eles chegaram na TV e fizeram todo sucesso. Mas eu acho que isso acabou também contribuindo muito para, com o tempo, o telecast ele fosse perdendo um pouco essa questão do prestígio. Por quê? O Michel Serrano, ele até falou em algumas entrevistas, que ele, quando ele, acho que na época quando ele tava, quando ele tinha contrato com o SBT, que ele comentava as lutas no SBT, ele chegou uma vez a fazer uma visita lá na sede da WWE nos Estados Unidos, e ele chegou e perguntou justamente isso. Ele chegou e questionou assim, cara, por que você acha que no Brasil, né, o Pro Wrestling, a luta livre, o telecast, ele não é tão popular como é aqui nos Estados Unidos? Ele falou que a resposta que o executivo deu para ele foi justamente isso, porque eu acho que no Brasil vocês enganavam o público. Aqui a gente sempre deixou claro que isso aqui é um evento de entretenimento. Lá talvez vocês meio que enganavam o público, vocês meio que passavam a ideia de que aquilo era real. E com o tempo o público foi percebendo que aquilo não era real, né, que aquilo era um espetáculo, estava sendo ali encenado, e aí muita gente começou a criar esse preconceito em cima disso, de se sentir enganado. É como você vai ver um filme, por exemplo, né? Você vai assistir um filme, você sabe que aquilo ali é uma dramatização, que aquilo ali é uma encenação, não é real. Então, muitas vezes ficava essa ideia de que eles promoviam, não, os caras vão se pegar para valer lá. Isso promovia, muita gente achava legal, né? Fazia as empresas crescer, mas com o tempo o público foi se sentindo enganado por conta daquilo, e isso fez com que acabasse caindo um pouco a questão da popularidade também do telecast aqui no Brasil, e se criasse muito esse preconceito também, né? Eu acho uma questão muito cultural também. Então a série, ela faz muito essa questão, dessa ligação também apesar de boa parte se passar nos anos 80, né, de explorar o telecast nos anos 80 e todas essas artimanhas que eles tinham para promover o show, depois na TV e tudo, mas no final também fazer essa ligação de como foi do auge pro sucesso, pro fracasso nos dias de hoje, de muita gente ter aí esse preconceito e não tornar mais o telecast popular como era antes, né? Principalmente quando se fala de luta livre nacional, né? Porque hoje com as mídias, né, ainda há, não claro, comparado dessa época, mas ainda há os fãs de wrestling que assistem o wrestling americano, né? Assistem ao Sim, Elite, assistem a WWE. Agora, os fãs de wrestling que assistem os nacionais, aí realmente é um caminho que eles vão precisar reconstruir com muita paciência, porque dificilmente chegará ao nível que foi nesse período, né? E às vezes o caminho pode justamente ser tentando atrair esses fãs de wrestling americano, né? Que já gostam do esporte, então você já não precisa convencer ou explicar para eles o que é que eles já sabem. Agora falta tipo um empurrãozinho para eles olharem para o cenário nacional também, né? sim. Poderem ter aonde assistir. Hoje em dia até tem onde assistir, né? A BWF, para quem não sabe, passa no Band Esportes, então nas sextas-feiras, se não estiver enganado, você que puder assistir lá também e se interessar, você pode ver, né? Você que está assistindo. E é dessa forma, talvez, chegando na TV, em horários que não batam de frente com o wrestling americano, né? Eu acho que talvez este seja o caminho hoje, porque é um dano que aconteceu lá atrás, né, cara? Um dano que está sendo reparado só agora, né? Sim. É tudo uma questão de processo também, né? Mas eu acho que conta muito também essa questão da síndrome de vira-lata do brasileiro. É. De às vezes contar que não, assim acontece muito no cinema Uhum. também, né? De muita gente ter preconceito com o cinema nacional também. Eu já admito aqui, eu não gosto de filme nacional, por exemplo. Eu tenho essa síndrome. Então, mas assim, pô, tem muito filme nacional foda, Cidade de Deus, Tropa de Elite. Então, O assim, Alto da Compadecida, falando assim, né? Então, assim, mas rola muito também por esse preconceito também, de ser um produto nacional, de muita gente ter essa supervalorização de que, porque é americano, porque é estrangeiro, é melhor do que eu. E realmente, tipo assim, questão de profissionalização, Aí não né? tem como. A Os caras gente inventou o vê, bagulho, né? a gente vê, tipo, que tem uma diferença gritante, né? Tipo, lá eles já estão meio que já na atualidade, vamos dizer assim, é que a gente ainda está meio que praticando o Pro Wrestling dos anos 80 em questão de movimentos no ringue, em questão, né? Mas é também uma questão de investimento, né? Sim. Se você tiver um público que acompanha, você vai ter investimento. Você tem É. investimento, você vai ter aperfeiçoamento de tudo para
para tornar também o produto melhor e mais atrativo, né? Pois é, sim. Em termos de qualidade, para quem já viu alguns trechos, tem ótimos lutadores aqui no Brasil, né? O que falta é o Sim, pessoal conhecer eles e é aquilo, né? Falta um boom. Sabe o que eu acho que falta às vezes? É uma história muito polêmica. Porque polêmica, querendo ou não, ela repercute. Teria que acontecer alguma rivalidade entre dois caras muito talentosos de lá e que ela fosse num nível pessoal assim entre eles, sabe? Que as páginas repercutissem, os canais falaram, caraca, o negócio saiu do script. Tipo assim, tudo mentira, não saiu do script, mas finge que sim. sim. Tipo, uma pipe bomb que não é pipe bomb. E aí o pessoal fala, não, eles vão ter que se enfrentar, quase que cancelaram a luta, algo assim. Acho que faltava um pouco dessa malícia, sabe? Talvez isso pudesse vender Sim. melhor, assim, alguma E assim, coisa. o Brasil também tem muita criatividade para isso na questão do marketing. Tem até a história do maior golpe de marketing que foi usado através da TV também, das tchecas do Pânico. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Que foi assim, foram duas modelos que se eu não me engano, elas eram espanholas, criaram um blog, acho que isso foi o que, em 2008, 2010, uma coisa assim. Elas criaram um blog, tipo aquelas modelos gostosas mesmo, que aparecia, que Uhum. tirava foto sensual e tal. Criaram um blog, I Love Brasil, uma coisa assim, e aí começaram a fazer sucesso, tipo, do nada, assim, estouraram na internet, tipo, todo mundo compartilhando, todo mundo acessando o blog dela, na época de blog ainda, e que tava mais popular e tal. E aí o Pânico viu, né? Tipo, o Pânico no auge lá na Rede TV, viu o sucesso delas e falou, opa, vamos. Tipo, na época já tinha, sabe, várias emissoras interessadas em fazer campanha com ela, fazer, enfim, todo tipo de matéria. E aí o Pânico foi lá tomar a frente e falou, não, vamos assinar contrato com elas. E aí criaram um reality com elas, né? As tchecas do Brasil, que elas viajavam o Brasil inteiro, né, para conhecer o Brasil, né? Mas óbvio que tipo a intenção era meio que exibir elas, né, porque elas bonitas e tal. E aí, tipo, pô, bombou esse quadro aí, elas chegaram a ser chamadas para posar para revista masculina, enfim. Elas bombaram mesmo nessa época. E aí, até que chegou, criaram meio que um reality com vários episódios. E aí chegou no final, né, no último, quando tava às vésperas já de exibir o último episódio desse reality aí com elas, veio a revelação de que, na verdade, elas lançaram uma campanha de cerveja que elas tinham assinado contrato com essa campanha de cerveja para criar tudo isso. E o Pânico não sabia. Então, assim, elas criaram um blog de caso pensado para promover, tipo, a marca de cerveja é a cerveja proibida, que eu acho que nem tem mais essa cerveja. Que eles criaram, tiveram essa ideia de criar toda essa campanha de marketing, pegar dois modelos, né, promover o blog delas, porque eles sabiam que em algum momento algum canal, alguma revista, ou algum site Quem na diria, época hein? ia promover elas, Quem e diria aí que o o Pânico. pânico seria panicado um dia? Eles que vivem fazendo essas Tipo, peças nos outros. eles gostam de fazer trollagem, nessa eles foram trollados. É. E o pior é que, tipo, eles tinham acordo com a escola na época. Então, você imagina, tipo, eles promoveram a garota propaganda de uma marca de cerveja rival que eles não sabiam. E aí, tipo, só que para cerveja isso aí bombou, porque, poxa, eles pegaram, ao invés deles gastar dinheiro em cachê com modelos assim, com atrizes caras, que pô, cobrar um puta cachê, eles meio que promoveram, pegaram duas desconhecidas, promoveram através do Pânico de graça e acabaram promovendo a marca de cerveja dessa forma. Então, você vê que tem essa criatividade também, assim, que o brasileiro pode criar para esse tipo de campanha. Tudo bem que nessa foi meio que, tipo assim, não foi eticamente legal, mas, assim, eu acho que campanhas desse tipo também que fogem um pouco do script, eu acho que acaba ajudando Com também, assim, certeza, para cara. fazer esse tipo de promoção, né? Com certeza. É, eu tenho umas histórias meio bizarras que eu talvez pudesse até ser crime, sei lá. Tipo assim, um dos caras invadir a casa do outro, quebrar a casa, ser preso intencionalmente só para promover um marketing em cima de uma rivalidade, sabe? Ó, vou ficar preso 2 semanas. É, no dia que eu sair da cadeia, 2 dias depois eu vou ter que defender meu título contra fulano. Que eu fui lá na Hum, casa dele quebrar, tipo, umas coisas assim, sabe? sim, Até extra dos limites, mas pra ver se gera algum hype. Eu sou meio louco pensando nessas coisas assim, né? Quebra o sim, carro do outro, mas pô, quem que vai deixar fazer isso, né? sim. Mas quem sabe na tentativa. Mas também vai muito da ética, né? Das pessoas que estão fazendo. Às vezes o cara acha que não vale a pena o hype pelo hype, né?
a repercussão pela repercussão, então vamos fazer as coisas dentro das quatro linhas, né? Às vezes funciona também, então estratégias, né? É Sim. processo criativo. Eu se eu fosse diretor, eu já seria Michael Bay, né? Já coloca ação, explosão, mulherada e vamos que vamos, né? Michael Bay, pra É. quem não sabe, é o do Transformers, tá, galera? É aquele que cada 5 minutos tem uma explosão no filme dele. Você curte o Michael Bay? Não, vou nessa linha, não. Difícil o roteirista gostar do Michael Bay, ele nem faz seu roteiro. O Zack Snyder, você curte? Cara, eu curto mais. Aí já é um pouco É, mais pé no chão, né? eu já gostei mais do Zack Snyder. Ultimamente eu tô achando que eu era meio crianção ainda por gostar dele. Sim. Depois eu comecei a dar umas reavaliadas aí, falei, acho que só 300 prestou mesmo em tudo que ele fez. Sim. Zack Snyder. Você curte o Scorsese, você curte? Cara, eu prefiro mais o Tarantino. Uhum. Eu vou mais na linha do Tarantino. Acho que o único filme dos Scorsese que eu curti pra valer, eu acho que foi o último que ele fez, o Irlandês. Não sei se você viu. Sei, irlandês muito bom. E, e Cassino. Olha Cassino. que eu nem vou tanto dos Os Bons bons companheiros Companheiros. você não curtiu. Cara, eu curto, mas eu prefiro mais Ah, Cassino. Eu acho que tem Cassino. uma narrativa assim mais intensa, mais épica. Tem um colega que coloca Cassino como o melhor filme dele mesmo. Hum. Pode crer. Seus diretores preferidos os três que você pode listar, se é que você tem essa lista. Cara, eu curto Tarantino, Kubrick. Pra mim, eu curto muito os filmes do Kubrick, mais o Coppola. processo. A Coppola nem tanto, mas Entendo. assim, o Kubrick mais pelo processo que ele tinha, ser um cara perfeccionista assim no filme dele. Inclusive tem até uma história, né, de Napoleão, que quis fazer um filme sobre Napoleão, que dizem que é o melhor filme que nunca foi feito, porque era um filme assim que ele investiu muito, mas acabou não saindo do papel, mas parece que vai sair agora em versão de série, que deixou o roteiro pronto. E aí o Spielberg vai produzir essa série, vai sair na HBO. Então muita gente pode Legal. acabar vendo aí esse filme do Kubrick Eu gosto do Spielberg também. que nunca saiu do papel. E Alfred Hitchcock também, eu gosto muito do suspense do Hitchcock. Eu acho que a princípio são esses três assim que eu curto mais assim, mais pelo processo deles também de fazer filme. Entendi. Faz sentido. Bom, bom, para encerrar então, fala aí três filmes que marcaram a sua vida. Pergunta difícil, hein? Cara, assim, eu tenho o meu favorito, né, que é Um Estranho no Ninho. Eu acho que pouca gente viu esse filme, inclusive tá aqui no quadro aqui atrás, Um Estranho no Ninho, que é um filme de 75 com Jack Nicholson. É um filme assim Jack Nixon que depois fez Coringa, né? sim, ele chegou a fazer uma versão lá de Coringa bem atrás. Acho que foi um dos primeiros, se eu não me engano. Um dos melhores, inclusive. Aqui teve o Heath Ledger que roubou a cena também. É. E, e eu gosto muito desse filme, assim, pra quem não viu, né, já deixa a sugestão aí também, que é um puta filme, assim, em todos os sentidos, direção, atuação, né, falando de Oscar também, poxa, foi um dos primeiros filmes, assim, que ganhou praticamente todas as categorias principais do Oscar. Legal. Então, é um filme que eu curto muito. Aí eu já vou mais um pouco pro lado do dramalhão, mas o dramalhão bom, que é A Espera de um Milagre, também, que eu curto muito, assim, também. Rock, o Lutador, eu acho que fica mais nessa, né? Rock não vamos dizer que é um primor de filme, assim, em todos os sentidos, mas eu acho que ele passa também, assim, uma questão de motivação E forte também, assim, trilha sonora, é inspirador, roteiro, assim, o filme, sabe? Tipo, e até a história, né, por trás também, para quem conhece aí do é. Stallone, quando tentou fazer Quem o vai filme. assistir rock achando que é sobre luta, se engana, é um drama. É tipo, a luta ela é o plano de fundo, igual você assistiu o próprio filme do The Wrestler, né? Tipo, o plano de fundo é a luta livre, mas o drama por trás ali, ele é o foco, né, do diretor. O Sim, rock, pelo menos o primeiro, eu sinto isso. Aí depois eles fazem ali alguns filmes mais comerciais na sequência, né? Que também eu até curto alguns, mas o primeiro ele é o ideal, né, cara? sim. E tem toda a história do Stallone por trás, né? Pô, ele tava quebrado quando eu fui fazer o filme, e aí chegaram a oferecer muito mais dinheiro para ele não participar do filme. Eu falava, escreveu o roteiro, a gente pega o teu roteiro aqui, a gente faz. Você quer 100 mil pelo teu roteiro? Ele falou, não, eu só quero se eu for o protagonista.
E aí, mesmo quebrado, ele falou, beleza, então você vai ser o protagonista, mas a gente paga 7 mil pelo filme. Você quer? Ele falou, então quero. Aí teve essa visão depois de virar uma franquia, e aí Stallone agora é Stallone, né? Pois é, hein? Você vê, às vezes vale a pena você confiar no seu potencial, mesmo que isso não vai te dar a melhor grana possível, né? Que Sim, com coisa. certeza. Pô, cara, mas foi isso aí, papo bem longo, mas bem legal. Bastante agregador a gente misturar esse negócio de cinema com wrestling, né? Eu gosto bastante de cinema também, apesar de o canal não ser sobre isso, mas os canais que eu mais assisto hoje em dia envolvem crítica de cinema, assisto muito Borgo, Pipoca e Nanquim, dentre outros canais aí, né? E galera, lembrando, o canal dele tá na descrição do vídeo, se você ainda não foi lá, vai lá e se inscreve, o Instagram dele também tá lá. Renan, foi um prazer, cara. Pô, prazer foi meu, cara, participar desse papo, foi bem legal. Espero que a galera que veja aí curta também. Mais uma vez, né, pedir pro pessoal aí, quem puder dar uma passada lá no meu canal, Plano Master, me seguir no Insta também, Renan Catanha, já vai estar dando aquela força. Valeu. É isso aí então, galera. Obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva nos canais. Um abraço, até a próxima e fomos até a próxima. Valeu!